Olá, bom dia. Terça-feira, 2 de dezembro, está começando mais um Jornal do Almoço. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, Léo. Seja muito bem-vindo você também ao nosso programa. Bem-vinda de volta de férias. A gente está muito longe. Deixa eu apertar com a mão aqui, ó. Bem-vinda, Cris, de volta. Bom estar aqui contigo no Jornal do Almoço. Olha, a gente vai ver aqui, ó, as nossas equipes estão a postos para trazer as principais notícias dessa manhã. Vamos começar ali com a Carolina Guaidas, né, Cris? É isso aí, né, gente? Porque hoje é um dia de votação importante aí na Assembleia Legislativa. A Kelly Matos vai trazer todos os detalhes ao vivo de lá. E uma das votações, né, a do orçamento do ano que vem, está provocando manifestação de professores em frente à Assembleia. Quem está acompanhando, então, é a Carol Guaidas. Bom dia, Carol. Oi, Cris, bom dia para ti, todo mundo conosco. Pois é, a categoria reivindica uma reposição de 15,2% para todos os funcionários da rede estadual. Isso inclui professores, dirigentes, funcionários de escolas e também os aposentados. Eles fazem um protesto junto com a categoria de policiais civis e acompanham de perto essa votação da lei orçamentária anual que acontece agora dentro do Palácio Piratini. A barulheira tá grande por lá, mas deu para pegar aí as principais informações. Daqui a pouquinho a Carol Guaidas chega com todos os detalhes lá em frente ao Palácio Piratini. E olha, tem boa notícia na área da saúde, viu? Especialmente para as grávidas. É a chegada de uma vacina para uma doença que preocupa muito pais e mães de crianças pequenas. Jefferson Ajeitos, que vacina é essa? Oi, Léo, Cristina, bom dia a você que nos acompanha. É a vacina contra a bronquiolite aguda, uma doença que atinge muitas crianças, especialmente até os 6 meses de idade. A partir de agora vai ter vacina pelo SUS, vacina para as gestantes, para proteger os bebês. A partir de quando? Eu conto para você hoje no Jornal do Almoço. Ok, Ajeitos, até mais. Bom, e Juliano Castro está mais uma vez no nosso litoral norte. Espero que hoje com um tempinho um pouco melhor, né, Juliano? Verdade, Cristina, bem-vinda de volta. Sabe que ontem a gente tomou aqui um ventão no litoral norte. Eu não conseguia ficar de pé praticamente com o meu guarda-chuva. Quem riu ontem, hoje me inveja. Olha que dia maravilhoso. O mar daquela cor que a gente já conhece. Lá no fundo tá o verdinho, coisa mais linda. Vou trazer para você, direto do litoral, a previsão do tempo. Tempo que volta a melhorar no Rio Grande do Sul, com temperaturas que voltam lá para cima. Os detalhes logo mais, Léo. Hoje tá bom, sem vento, sem chuva. Ô, Juliano, você tá aí na praia também porque vai explicar pra gente uma polêmica envolvendo os ambulantes aí, né? O pessoal que vende alimentos aí na beira da praia, milho, queijo coalho, enfim, que polêmica é essa, Juliano? Pois é, Léo, gente que espera o ano inteiro para conseguir fazer um dinheiro nessa época do ano. Agora a prefeitura aumentou o valor do alvará. Muitos deles estão reclamando que esse alvará passou de 5 vezes mais caro do que pagaram no ano passado. Bom, isso gera uma polêmica, uma preocupação. Eles querem tentar reverter pelo menos um pouco dessa decisão. Daqui a pouco para você os detalhes dessa história ao vivo aqui do Litoral Norte. Até já, Cristina. Até já, Juliano. No Jota de hoje você vai ver também que um homem de 62 anos morreu em Teutônia, atropelado pelo próprio trator. Acidentes assim têm sido muito frequentes, por isso a gente convidou um especialista para dar dicas de como se proteger. Outro alerta que a gente traz aqui no JA é sobre um grave e urgente problema que atinge quase 15% dos gaúchos: não ter o que comer todos os dias. E tem mais no JA de hoje. Golpistas se passavam por médicos para cobrar pacientes internados em hospitais. 7 foram presos na manhã de hoje. O Eduardo Paganella traz todos os detalhes daqui a pouquinho pra gente. Hoje, 2 de dezembro, é Dia Nacional do Samba. Esse ritmo que é a cara do Brasil e que tem um importante papel não só cultural, mas social também aqui no Rio Grande do Sul. E nós temos convidados especiais no estúdio. Nós vamos receber ao vivo a corte do Carnaval da capital. Tudo isso e muito mais no JA de hoje, que começa agora. O centro da capital dá espaço à economia solidária. É uma feira com produtos de artesanato e da agricultura familiar. Uma oportunidade para garantir as compras de fim de ano e também fortalecer a economia local. Não é mesmo, Pietro Oliveira? Bom dia para você.
É isso, Cris. Bom dia pra ti, bom dia a todos. Olha, a abertura foi agora há pouco e já tá movimentado por aqui com produtos de artesanato, confecções, agricultura familiar. Encontrei, por exemplo, aqui, ó, esses chinelos decorados que estão bombando, uma febre bombando. Um bom presente pro amigo secreto, né, Amigo secreto. Isso aí. Aproveita pro seu amigo secreto. É de onde? Sou de Passo Fundo. Passo Fundo, trazendo esse tipo de confecção, bordado à mão aqui para a Feira da Economia Solidária. Olha, gente, são 160 expositores vindos de toda a parte do Rio Grande do Sul. Tem aqui da região metropolitana, tem também de diversas regiões do estado. Aqui a Isabel também é de Passo Fundo e a Isabel, ela produz panos de prato, panos decorados de Natal, né, Isabel? E tu começou fazendo como isso? Comecei na brincadeira, fazendo para as vizinhas, fazendo para dar para uma amiga e de repente virou um segundo negócio. Que maravilha. Bom, gente, a feira acontece de segunda a sábado até o dia 13 de dezembro, aqui no Largo Glênio Pérez, bem no centro de Porto Alegre, bem em frente ao mercado público da capital. A gente vai seguir por aqui, conhecendo um pouquinho os produtos e é uma boa oportunidade aí para comprar coisas para o final de ano, para ceia de Natal. Aqui, por exemplo, ó, geleia de espumante, uma novidade que veio lá de Cristal, uma boa oportunidade para quem estiver passando aqui pelo centro. Fica aberto sempre das 8 da manhã até as 7 da noite. Essa novidade que vocês desenvolveram em família mesmo? Em família, a gente começou a estudar a partir das geleias diferentes que a gente já faz, né? Que é cerveja, caipirinha. A gente pensou em uma geleia que realmente todo mundo toma final de ano, né? Que é o quê? O espumante. E a gente criou ela com fio de ouro. Pois o fio de ouro para decorar a ceia, decorar a mesa nesse fim de ano. Isso, para decorar e dar aquele brilho do fim do ano, né? Do Natal. E é bom? É bom. Posso provar rapidinho para a gente encerrar? Bom, gente, vou ter que provar essa novidade aqui, geleia de espumante, uma das várias novidades aqui da Feira da Economia Solidária, que valoriza a economia local, os produtores locais, a cooperação entre todos eles, de segunda a sábado até o dia 13 de dezembro, aqui no Largo Glênio Pérez. Me despeço de vocês provando. Bem bom. Tem um gostinho de espumante. Obrigada, Pietro. Um abraço a todo esse pessoal aí, que eles tenham ótimas vendas. A seguir, nós vamos falar aí do dia agitado na Assembleia Legislativa. Entre os projetos em pauta está o projeto que trata do orçamento do Estado para 2026. Vamos falar também que muitas famílias gaúchas enfrentam imensas dificuldades para fazer as refeições. É a chamada insegurança alimentar, que atinge quase 15% da população do Rio Grande do Sul. E tem também a previsão do tempo, mais uma vez, direto do nosso litoral. A gente volta já já. Faltando 2 minutinhos para o meio-dia, estamos de volta com o nosso Jornal do Almoço para falar desse dia movimentado na Assembleia Legislativa. Acontece agora a votação da Lei Orçamentária Anual. É quando os deputados avaliam o projeto do Executivo que prevê receitas e despesas para o ano seguinte. E tem manifestação dos professores em frente à Assembleia. A Carolina Guaidas está por lá e vai conversar com a gente. Carol, qual é a reivindicação da categoria e dos professores? Oi, Cris. A categoria pede uma reposição aí de cerca de 15,2% para todos os servidores da rede estadual. Isso inclui professores, dirigentes, funcionários de escola e também aposentados, todos da categoria da educação. O que se diz é que já faz muito tempo que se pede esse reajuste, essa reposição para a valorização da carreira e também para a dignidade de trabalho, e ainda assim isso não tinha sido ouvido. Então foi feita uma emenda do Sindicato dos Professores junto a outras centrais sindicais que foi apresentada, e agora eles fazem essa vigília com panelaço, já teve discurso no carro de som, aguardando pela votação que acontece na Assembleia Legislativa ainda nesse momento. Aqui também ocorre agora um protesto dos policiais penais que querem diálogo com o governo. Não é de uma votação que acontece hoje, é uma votação lá do dia 16, mas eles também estão reunidos aqui, aumentando então o número de manifestantes que estão aqui em frente ao Palácio Piratini. Eles começaram essa movimentação às 9 horas da manhã, agora tinha bastante gente por aqui, só que alguns desses professores e funcionários de escola entraram na Assembleia Legislativa e ocupam as galerias para acompanhar essa votação, que acontece ali desde por volta de 11 horas da manhã.
e deve ter continuidade ainda nas próximas horas. A lei orçamentária anual, então, entre tudo que está em discussão, deve também discutir essa questão dessa reposição salarial dos servidores da categoria da rede estadual. Agora, quem acompanha lá dentro, lá de perto na Assembleia Legislativa, o que acontece nesse momento na votação é a Kelly Matos. Oi, Kelly, boa tarde. Oi, Carol, boa tarde para ti, boa tarde para quem está nos acompanhando aqui no JA. A gente já vai mostrar, Carol, isso que você mencionou, que é a presença dos servidores, dos integrantes do CEPERS, bem aqui nas galerias da Assembleia. E logo abaixo a gente consegue perceber a movimentação dos deputados, dos assessores e de deputados que estão falando na tribuna justamente para defender os seus pontos de vista sobre o orçamento. O orçamento, para quem está em casa, né, pode parecer um tema difícil, mas é basicamente como a gente organiza, como o governo do estado organiza, tal como nós fazemos, com o dinheiro que a gente vai receber, no caso, num ano, né, ou num mês. A gente organiza, vai tanto para alimentação, vai tanto para mensalidade dos nossos filhos, vai um valor para a gente cuidar da saúde. É isso que o governo está fazendo, enviando e hoje votando, a partir dos deputados, a peça orçamentária. Basicamente é isso. A gente tem pontos bem polêmicos que já foram discutidos, inclusive a gente falou aqui no JA. Por exemplo, ter dobrado o valor das emendas parlamentares. Emendas são valores que são destinados aos deputados e eles podem dizer onde ou para onde esse dinheiro vai. E isso chamou a atenção, por quê? Porque é um ano, a gente está se aproximando de um ano eleitoral. Então, os deputados que vão ser beneficiados, e aí a gente não vê ninguém reclamando, né? Nem oposição, nem governo, porque passa de 2 milhões de reais para 4 milhões de reais. Os deputados vão poder, a partir dessas emendas, apontar, como eu disse, para onde vai esse dinheiro, nos seus municípios, conforme a realidade do que eles conhecem. Um outro ponto bastante polêmico é a previsão de déficit. Por quê? Porque a gente está prevendo um déficit de 3,8 bilhões de reais, então quase 4 bilhões de reais, que o governo admite que as contas fecham no negativo. É a mesma coisa que a gente dizer na nossa casa, que a gente vai gastar mais do que a gente recebe. E a gente já viu no governo do Rio Grande do Sul, sucessivos governos tentando fazer a conta fechar. Isso gera, como já gerou em outros momentos, por exemplo, atraso nos salários, atraso nos pagamentos. Não vai gerar, nesse caso, mas preocupa do ponto de vista de saúde financeira do nosso Rio Grande do Sul. Tem um outro tema que eu vou tentar explicar para quem está em casa, que é o percentual, a parcela que é dedicada para a saúde e para a educação. Pela lei, 12% para a saúde, 25% para a educação. Mas o Estado, tecnicamente, ele até cumpre, mas não é dinheiro que é destinado especificamente, né, para essas áreas tão carentes. Fechou um acordo com o Ministério Público e vai progressivamente cumprir isso. Isso também é alvo de atenção dos parlamentares. A gente pode dizer, viu, Carol, Cris e Léo, que o orçamento vai passar. Por acordo, já há um entendimento de que vai ser votado pela manhã e aí à tarde nós temos outros projetos polêmicos que serão votados. Tem uma pausa e vai para os projetos à tarde. Entre eles, Cris e Léo, um que proíbe fogos de artifício. Ah, mas hoje não é proibido aqui no nosso estado? Até é, mas com critério de que tem que ter uma altura específica, não fica muito claro. A deputada que criou esse projeto quer deixar bastante claro que a proibição vai ser para todo e qualquer uso de fogos de artifício no Rio Grande do Sul. Cris, Léo. Muito bem, essa é a Kelly Matos, ali no plenário da Assembleia. Carol Aguaidas acompanhando tudo lá de fora, daquelas sessões que vão ao longo de todo o dia. Um pouquinho, né? Valeu. Obrigado, Kelly. Obrigado, Carol. Ô, Cris, sabe quando a gente vai no mercado e pensa no que vai comprar para o jantar? Pois é, para muita gente aqui no Rio Grande do Sul, a pergunta não é o que vai comer, mas se vai comer. Triste isso, né? Quase 15% dos gaúchos, Cris, vivem com essa incerteza todos os dias. Pois é, e a gente foi até famílias onde essa conta aí não fecha, onde o que está no armário precisa durar mais do que o mês e onde a solidariedade acaba sendo a esperança que resta para colocar comida na mesa. Eu gostaria de fazer um rancho e botar assim, ó, cesta básica, mais as carnes, mais as bolachas, os iogurte para as crianças. Eu não consigo. O máximo que eu consigo, assim, o máximo eu consegui esse mês foi comprar a cesta básica e uma caixa de leite. Já a carne ficou para trás.
Por enquanto, a depressão pós-parto impede Eliezer de voltar ao trabalho. As doações de alimentos e o sorriso no rosto ajudam a manter o corpo em pé e o coração quentinho. Tem época da minha vida que eu não sorria mais. Eu não sentia alegre, não gostava de nada. Eu fiquei no momento que eu não queria. E aí eu mesmo pedi para Jesus, Senhor, eu preciso da sua força. Para ficar sempre esse sorriso e para manter, né? Porque é complicado. O marido da Eliezer trabalha como zelador, é um emprego com carteira assinada. A outra parte da renda vem do Bolsa Família, um benefício do governo federal. A batalha para abastecer os armários é constante. Nem sempre a família consegue colocar na mesa o alimento que gostaria. É a realidade de quase 15% da população gaúcha. São pessoas que vivem em insegurança alimentar. Não sabem o que vão comer nas próximas horas, nem se a quantidade vai ser suficiente para a nutrição. Esse índice caiu ao longo dos últimos 20 anos, mas ainda é preocupante. Políticas públicas ajudam no combate à fome. No Rio Grande do Sul, o governo devolve a famílias de baixa renda o ICMS, Imposto Pago sobre Mercadorias e Serviços. Em 4 anos, R$1 bilhão foram repassados a mais de 600 mil famílias no estado. Outra política importante é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que organiza parcerias entre os governos para o combate à fome. Em 2023, 5 municípios gaúchos faziam parte do sistema. Hoje são 66. Isso mostra que a gente tem acertado na perspectiva de fortalecer o sistema de segurança alimentar, de termos construído um plano de segurança alimentar alinhado com o orçamento do Estado, ou plano plurianual, e a tarefa da segurança alimentar ela é transversal, ela não é apenas da política de desenvolvimento social. Ela fala a respeito de renda, fala a respeito de temas como saúde, educação. As escolas são um espaço onde se tem, né, a possibilidade de ofertar uma alimentação adequada para as crianças. Além disso, esse ano o governo reconheceu formalmente a existência de 464 cozinhas coletivas, bancos de alimentos e hortas comunitárias no estado. São os chamados pontos populares de soberania e segurança alimentar. No ponto de vista de segurança alimentar, eles são equipamentos estratégicos. Eles estão lá no coração de uma comunidade onde tem segurança alimentar. E nós reconhecemos a partir de um decreto que esses pontos podem receber apoio de alimentos do governo do estado. Então agora nós estamos adquirindo mais R$20 milhões da agricultura familiar justamente para apoiar esses pontos populares. A sobrevivência de milhares de gaúchos depende de ações como essas. A aposentadoria que a dona Erondina recebe não é o suficiente para todas as necessidades. A gente está sempre endividada no armazém. Tem um armazém aqui que a gente compra fiado, as coisas do dia a dia das crianças, né? E eu tinha empréstimo na minha aposentadoria, né? Que eu tinha feito empréstimo. Então, eu já recebo só R$900. Eu pago, às vezes, 200, 300 no mercadinho ali, que a gente compra fiado ali, as coisas de dia a dia. Quando a gente não tem dinheiro, as crianças vão ali e pegam, né? Em meio a dificuldades, ela também sonha com mesa farta, sem descuidar da saúde. Uma salada, muita verdura, fruta, ia ter que ter um churrasquinho magro, né? Imagina, né, o desespero que deve ser para uma mãe não ter comida para botar na mesa para os seus filhos. Bem complicado, né? Depois dessa reportagem, acho que a gente entende que qualquer ajuda realmente faz a diferença. Por isso, hoje, o Jornal do Almoço convida você para mais uma vez participar das doações do Natal do Bem. A nossa campanha para arrecadação e para doação de alimentos. Uma atitude que vai garantir a mesa cheia para milhares de gaúchos. Confere aí agora como é que você pode ajudar. Entre no site doealimentos.com.br e faça um cadastro. Escolha os produtos para montar a cesta ou doe uma cesta pronta. Depois, é só definir a forma de pagamento. Para concluir, você também pode deixar uma mensagem de Natal que poderá ser lida aqui no Jornal do Almoço. Se preferir doar um valor em dinheiro para a campanha Natal do Bem, a doação tem que ser feita pela chave Pix campanha@bancodealimentosrs.org.br. É bem simples de fazer essa doação, muito rápido, tudo muito objetivo. Se não pegou, tem lá no G1RS, tem no Globoplay, lá recupera as informações. Acho que
a partir daquela reportagem, não tem como a gente não entender a dimensão do problema que a gente vive, da fome ainda aqui no Rio Grande do Sul. Muito triste, né? Muito triste. Ainda mais nessa época do ano, né, Léo? Quando as pessoas têm gente aí preparando tantas festas, tantas coisas, e de repente a gente vê que tem gente que não tem um arroz e feijão do dia a dia. Exatamente. 12:09. Cris, vem pro telão aqui, por gentileza. Vamos caminhar um pouquinho aqui no nosso estúdio. Sabe que ontem, que você ainda não tinha retornado de férias, a equipe planejou de mandar o Juliano Castro lá para a praia, para o litoral norte, porque, enfim, dezembro chegando, verão, calor, a gente fica com aquele clima, né, de veraneio. Aí deu tudo errado. Olha o que aconteceu aí. Roda aí, André. Vamos ver o que aconteceu com o pobre do Juliano. Imagina se fosse um guarda-sol enorme, italiano. Não, Mas é firme, né? Ó, a gente deu risada, estava a Alice sentada ali no sofá, a gente deu risada. E é bom o guarda-chuva, porque ele entortou, mas ele não quebrou. Não quebrou, né? Não ele quebrou. pode fechar ainda. Agora olha ali, Cris, onde é que tá? Hoje tá bem melhor. Olha ali, ó. Nem se mexe o topete, ó. O topete nem mexe, Juliano. Hoje tá bom aí, né? Conta pra gente. Só tem uma coisa para dizer para vocês, olha aqui, ó, para aí, segura aí, Gabriele. Cadê? Ai, meu Deus. Hoje sim, olha, quem riu ontem, hoje me inveja. Infelizmente, não é um bom sentimento não, mas hoje está maravilhoso. Hoje melhorou o tempo e deve ser a tendência dessa semana. Deixa eu pausar o Diogo Nogueira aqui, senão ele vai me atrapalhar cantando. Hoje sim tá bom de vender, hoje o povo vem pra praia. Hoje tá bem melhor que ontem, né? Ontem não tinha parava guarda-sol, não parava guarda-chuva. Mas o movimento ainda é um movimento pequeno e a gente também entende que a temporada ainda não começou. A gente está vivendo os quiosqueiros com todos os outros colegas do fim de semana, que tem dado bom, graças a Deus, mas a gente precisa do sol. Tendo sol e tendo a RBS com nós, vai dar tudo certo. Uma coisa boa, tá? Obrigado pela parte que nos toca, uma alegria imensa. Muito obrigado, boas vendas para o senhor. A gente vai falar mais dos quiosqueiros aqui, inclusive de um dilema que eles estão passando, uma polêmica em função do tanto de taxa que está sendo cobrado para esse ano. A gente vai falar logo mais para você sobre isso. Mas antes, para você, ligado no Jornal do Almoço, nesta terça-feira maravilhosa, que o sol começa a voltar para o Rio Grande do Sul, nas imagens da Gabriele, o mar e o nosso momento meditação aqui para você, que estava um pouco estressado aí nessa terça-feira. Dá uma olhada para sua televisão e veja que coisa maravilhosa esse dia aqui. E ó, vai começar a melhorar o tempo no Rio Grande do Sul. A gente vai ver o nosso mapa de satélite agora. Faço questão de trazer ele para você, para a gente ver exatamente onde é que passava essa instabilidade pelo Rio Grande do Sul. Tá passando ainda, nuvens um pouco mais carregadas. Se você conseguir mostrar lá, Gabi. Ó, tem nuvem um pouco mais carregada, não é nuvem de muita chuva, mas sim, nuvem um pouco pesada passando pela metade leste do Rio Grande do Sul. Por isso, o tempo de hoje fica desse jeito. Você vai ver na tela aí, ó, metade do Rio Grande do Sul dividida. Do lado oeste, sol brilhando, temperaturas que voltam a se elevar, e do outro lado, essa possibilidade de chuva que já vai deixando ao longo do dia, essa instabilidade vai deixar todo o Rio Grande do Sul. Temperaturas máximas de hoje, dá uma olhada aí na tela, em todo o estado abaixo dos 30 graus, mas chegando lá de uma maneira parelha. Você vê ali quase todas as regiões chegando perto dos 28, 29 graus em todas as áreas do Rio Grande do Sul. Quero trazer para você aqui uma informação lá de Capão da Canoa, aqui de onde nós falamos ao vivo, só para você já ir se preparando. Quem está pensando em entrar na onda do Diogo Nogueira e fazer pé na areia, caipirinha, beira do mar. Olha, dá uma olhada ali, ó, próximos dias de temperaturas que voltam a entrar em elevação e do tempo que volta a firmar. Pequena chance de chuva para amanhã e depois, sexta-feira de sol brilhando, 25 graus, deve ser um fim de semana muito bom assim. Muito bem, logo mais eu volto ao vivo aqui da beira da praia, trazendo mais previsão do tempo, falando sobre a história dos ambulantes. Tem em seguida que eu vou dar mais uma curtida aqui. Deixa eles com essa imagem maravilhosa, Gabi. Ô, coisa boa, Cristina. Bom demais, Juliano. Que coisa, né? Eu adoro o mar. Olha lá. Tá espetacular. Eu não paro de cantar aqui, eu tô pé na areia, agora caipirinha, pronto, né? Vou ficar agora o dia inteiro com essa música na cabeça, olhando para esse mar, é uma loucura. É bom demais, né, Alice? E aí, mas gente? temos que trabalhar um pouquinho, dona Alice, porque Vambora. hoje está começando aí a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Não, temos que trabalhar muito, né? Porque afinal estamos na última semana de campeonato e sim, hoje a penúltima e nervosa rodada do Brasileirão. Hoje o Grêmio tenta se aproximar de uma vaga na Libertadores, é o primeiro gaúcho a entrar em campo, e amanhã a gente tem o Inter no desespero para sair de qualquer jeito da zona de rebaixamento.
mas a gente começa por quem joga primeiro. Hoje, às 9h30 na Arena, o Grêmio recebe o Fluminense e vai ser a despedida da casa tricolor nesse ano, a última oportunidade do torcedor de ver o time de pertinho. E quem já está lá na Arena é a Cacau Corazza para conversar com a gente. Oi, Cacau, bom dia! Oi, Alice, bom dia para você, para Cris, para o Léo, para todo mundo que está com a gente aqui no Jornal do Almoço. Bem como tu falou, viu, Alice? É a despedida do Grêmio de casa em 2025, último jogo na Arena, ingressos esgotados, expectativa de 35 mil torcedores. Tá, mas ingressos esgotados e 35 mil só? É porque, olha só, lá atrás está sendo montado na Arquibancada Norte um palco de um festival que vai acontecer no final de semana, o Universo Alegria. Por isso que tem menos espaço hoje à noite para o torcedor vir na Arena. Mas nem por isso vai deixar de vir e vai deixar de apoiar, tá? Até porque a partida de logo mais, ela vale muito para o tricolor gaúcho continuar sonhando com uma vaga na Libertadores. Para isso, precisa vencer hoje, assume a 8ª posição e aí para o G7, que hoje é G7, né, que dá a vaga para a Libertadores, virar G8, o Fluminense ou o Cruzeiro, que estão no G7 e disputam a Copa do Brasil, precisam vencer, ser campeões da competição nacional. Aí vira G8 e o Grêmio, estando lá dentro, conquista essa vaga para pré-Libertadores. É o que o torcedor quer, é o que o torcedor vai vir aplaudir, incentivar hoje à noite. E claro que no GE a gente vai dar mais detalhes de como que chega esse time de Mano Menezes, Alice. Obrigada, Cacau. Essa estrutura do show está montada exatamente onde fica a torcida geral do Grêmio, que é organizada, assim, né? E provavelmente vai ter um reajuste aí no estádio para posicionamento dela. Como melhorou o gramado da Arena depois da troca de gestão, né? Olha só que bonito que tá ali atrás. A gente olha porque sofria o Grêmio, né, com o gramado, tá super bonito, né, Cacauzinha? Tá bonito aí atrás de ti, né? Ela confirma lá. Tá bonito, tá bonito. Esse gramado tá bem bonito, tá bem cuidado, né? Aí, até tem sido destaque nos últimos meses por aqui. Trabalhando. E tá sendo muito bem cuidado. A galera tá lá, a galera tá lá fazendo os últimos ajustes para esse jogo de hoje à noite, que é muito importante. E valeu, Cacau, muito obrigada. Agora tem uma questão que envolve esse jogo do Grêmio. Obviamente que os tricolores são muito mais ligados na nossa rivalidade, na situação do rival do que na própria, né? Vamos combinar, né? Estão ali na secação com o Inter. Mas tem uma situação que é a seguinte: o Grêmio, Pedro Ernesto Denardim, não viveu uma situação tranquila nesse campeonato. Passou por muitas turbulências. Então, chegar a essa penúltima rodada tranquilo como está é motivo para agradecer e muito dos tricolores, né? É, motivo de rezar, de agradecer a Deus por tudo que aconteceu, porque o Grêmio jogou muito pouco esse ano, tanto quanto o Internacional, e o Grêmio também correu o risco de rebaixamento durante muito tempo. Felizmente, nas últimas rodadas, o Mano Menezes conseguiu ter alguns jogadores importantes que fizeram a diferença e, a partir dela, o Grêmio escapou e está bem e pode até chegar à Copa Libertadores. Olha só. Então, é importante o jogo por isso, sim. Mas como tu dissesse, Alice, hoje é a despedida do torcedor da Arena neste ano de 2025. Agora, é mais que isso. É no ano que o torcedor viu o Grêmio ser dono da Arena, através daquela ação, daquela doação do tio do pão, né, que entregou a Arena para o Grêmio, pagando uma grana lá para a OS, e terminou o assunto. O Grêmio agora, ele administra seu estádio, ele cuida do seu torcedor, ele faz o carinho, o torcedor é o cliente do Grêmio, ele sabe exatamente como é que as coisas acontecem. E vocês falaram do gramado. O gramado cuidando é uma barbada. Ah, é que nem alface, rúcula, essas coisas todas. Se cuidar, elas ficam bonitas, lindas, maravilhosas. Se não cuidar, não adianta. E o Grêmio está cuidando e por isso o gramado está bom. Então, um grande jogo, um grande acontecimento. O Fluminense é um grande time, vai incomodar o Grêmio bastante, é um dos bons times do campeonato, é um jogo para não perder. 9h30 da noite, Arena, último jogo do ano, o ano em que o Grêmio é dono do seu estádio, a sensação de pertencimento está no coração de cada gremista, não é, Alice? É isso, sem dúvida, vão ir para o estádio lá para se despedir dessa Arena que podem chamar de sua finalmente, né, Pedrão? Muito obrigado, um beijo grande para ti, boa semana para nós, né? Um abraço para todos aí, tchau. Beijo, semana Pedro. quente, hein? Amanhã vamos falar do Inter, hein? Vamos lá. Amanhã a gente te espera para falar do Inter, porque sim, Deus. Pedro, meu Deus! Amanhã é a vez do Inter do Abel Braga, minha gente. Amanhã eu quero um comentário da Cristina Ranzolin sobre a possibilidade do Inter não descer. Eu quero te ouvir, Cristina. Tá, então tá prometido para amanhã, tá? Tá bom, guarda, te guarda. Tá, Te prepara. Pedro. Beijo, Pedrão, obrigada.
É a vez desse Inter, né? Os colorados estão muito assustados com o que vem por aí. A novidade é ter Abel Braga no comando do time. O Inter enfrenta o São Paulo fora de casa. A situação é a seguinte, gente. Ceará, Vitória, Santos, Inter e Fortaleza. Desses 5, 2 vão cair e vão se juntar ao Juventude e ao Sport, que já foram rebaixados. O Inter abre o Z4, é o primeiro dentro do Z4. Se ganhar amanhã e depois ganhar do Bragantino na última rodada, no Beira-Rio, escapa do rebaixamento sem depender de ninguém. Agora, o torcedor... Mostrou eu ali. Léo é assim, ó. Foi simbólico. É uma piscada do tipo assim, é isso. Porque o torcedor, o Léo, a Cristina, né, que são torcedores colorados, estão aqui fazendo as contas, gente. O Gato Mestre, que é o nome do serviço de estatística do GE.globo, nosso site, fica calculando as probabilidades rodada a rodada, conforme os resultados vão acontecendo, e aponta o Inter com 56% de chance de ficar na Série A. Ainda é mais da metade de permanecer na primeira divisão. E menos do que os 3 concorrentes, né? O Ceará, o Santos e o Vitória. Vamos ver, então, o que essa penúltima rodada vai dizer na prática. Esse apontamento de números ajuda o Inter a respirar um pouquinho, mas olha... Complexa a situação colorada. Vai ser decisão, vai ser com friozinho na barriga. Eu espero teu comentário amanhã, que o Pedro pediu. Ainda bem que são só 2 jogos. É isso, eu espero vocês no Globo Esporte daqui a pouco. Ok, Alice, até mais. Valeu, até. Bom, ainda hoje aqui no Jornal do Almoço você vai ver que foi condenado pela Justiça o ex-deputado estadual e ex-secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Estado, Rui Irigaray, por atos de improbidade administrativa. Em Erechim, um homem morreu após um acidente com um trator. A gente vai trazer detalhes deste caso e mostrar que esses acidentes com máquinas agrícolas continuam sendo uma das principais causas de ferimentos graves e mortes no interior do estado. E olha, tem uma boa notícia. Vai estar disponível no SUS uma nova vacina contra um vírus que causa bronquiolite em bebês. A gente já volta com essa e outras notícias para você. Golpistas tentam fazer vítimas pessoas vulneráveis que estão internadas por problemas de saúde. Eles se passam por médicos, entram em contato com familiares, informando um agravamento no quadro de saúde dos pacientes. E aí passam a exigir pagamentos para exames ou medicamentos. É de dentro de uma penitenciária de Mato Grosso, a cerca de 2.000 quilômetros de Porto Alegre, que saíam as ordens para o golpe. Os criminosos se aproveitavam do momento de maior fragilidade das famílias de pessoas internadas em UTIs no Rio Grande do Sul. Em mensagens trocadas, um dos golpistas conversa com uma das vítimas, que faz uma transferência de mais de R$11 mil. Através de uma ligação, ele se passa por funcionário de administração de um hospital. E só que pelo esse plano dele, que a gente não conseguiu autorização para fazer com prazo de 7 dias, a gente não teria êxito, né? E ele já seria portador de um câncer no sangue. Só que para não deixar que o pior aconteça, o plano eles nos deu a opção, a gente sempre faz aqui no hospital. Se a família tiver condições, né, de arcar com essa despesa e fazer esse procedimento ainda hoje, particular, eles reembolsam 100% do valor gasto pela família, de documentações que é gerado aqui na tesouraria do hospital. São 7 baterias de exames, fica no valor de R$3.800. Eu preciso saber se a família autoriza. O esquema foi desarticulado nesta manhã, quando a Polícia Civil prendeu a quadrilha de estelionatários. A nossa investigação apontou que os golpistas, essa organização criminosa, ela identificava pessoas em situação hospitalar, né, com alguma enfermidade grave, internado em UTI. Após essa identificação, eles procuravam contatos de familiares e faziam ligações, informando que aquele paciente estava precisando de um procedimento cirúrgico ou de um exame que o plano de saúde não iria fazer a cobertura, mas que aquele exame, aquele procedimento seria indispensável para a manutenção daquele paciente saudável. Além do Rio Grande do Sul, as ações aconteceram em Goiás, no Rio de Janeiro e no Mato Grosso. 7 pessoas foram presas. Segundo a Polícia Civil, ao menos 30 registros de ocorrência desse tipo de golpe foram registrados desde o início do ano no Rio Grande do Sul. Agora, a polícia quer saber
como os criminosos tinham acesso em tempo real às condições de saúde de pacientes que estavam internados em hospitais do Rio Grande do Sul. A suspeita é de vazamento de informações ou até mesmo de invasão de sistemas. O que nos leva a crer que os golpistas tinham acesso a essa base de dados, a base de dados do plano de saúde. Sendo certo que eles faziam acesso a essas informações através de uma invasão desse banco de dados ou até mesmo utilizando uma credencial de acesso de um funcionário. Também não dá para descartar a hipótese de haver um funcionário daquela empresa envolvido e que fornecia essas informações, né, de pacientes em estado de UTI. Um dos presos tinha mais de 120 contas Pix cadastradas ao CPF. Além disso, um integrante da quadrilha era responsável por criar endereços de e-mails com nomes de hospitais e instituições. O dinheiro obtido com os golpes era utilizado para financiar ações criminosas de uma organização que atua no Mato Grosso e tem ligações com o Rio de Janeiro. Jamais aceitar aquela informação repassada por contato de WhatsApp, né, e especialmente realizar pagamentos via Pix. Porque, nesses casos, certamente o pagamento não deverá ser feito por Pix. Como as pessoas podem ser tão más, né? Que barbaridade. PG, esse é mais um daqueles casos, né, em que bandidos tentam explorar pessoas naquele momento ali de vulnerabilidade, né? A pessoa ali no momento delicado. Como é que tu não vai autorizar um pedido para um exame para um familiar? Oi, Cris, Marco, boa tarde a todos. Marco não, Léo, né? Desculpa, Léo, perdão, foi a força do hábito, perdão. Léo, querido, perdão. Mas para mim esse é o ponto central, Cris. Esse é mais um caso que ilustra muito bem, me parece, uma nova modalidade de golpe que se tornou agora predominante, hegemônica nessa era digital. Porque o estelionato clássico, ele costumava explorar a ganância da vítima, né? Então a gente tinha pirâmides financeiras, oferta de ganhos extras, golpe do consórcio, vocês lembram? E hoje tem essa mutação contemporânea do estelionato, que é a exploração da vulnerabilidade, da dor emocional. As pessoas não caem mais em golpes tanto por serem ingênuas, caem porque estão fragilizadas. Poucas situações deixam alguém tão fragilizado quanto ter um paciente na UTI, claro, né? A família está esgotada, assustada, sem dormir direito, muitas vezes, né? São pessoas que estão emocionalmente abertas a qualquer palavra de esperança. E o criminoso estuda essa vulnerabilidade. Ele sabe como explorar, como tirar proveito dela. A polícia, inclusive, encontrou scripts, cadernos com anotações nessa operação de hoje, onde havia uma espécie de passo a passo de como o falso médico deveria pressionar, simular preocupação, inventar uma piora no quadro do paciente, reforçar a necessidade de urgência nos exames que eles pedem. Vocês lembram de um outro caso bastante recente, acho que de outubro, coisa de 2 meses atrás, que era o golpe do falso pai de santo? Sim. Lembram disso? Em vez do médico, né, o golpista se fazia passar por uma outra autoridade. O médico é uma autoridade técnica, né? Nesse caso, uma autoridade espiritual, um sacerdote, pai de santo. A lógica era a mesma. Atrair pessoas em sofrimento, que tiveram relacionamentos encerrados, terminados, mas que queriam retomar essa relação com o marido ou com a esposa. Aí o golpista pegava dinheiro para fazer uma amarração amorosa e depois dizia que as entidades não aceitaram, que precisava de mais dinheiro, senão ele ia contar tudo para outra pessoa, a pessoa que seria alvo do trabalho, né? Então é isso que torna esse tipo de golpe tão repugnante. Ele não leva só o dinheiro da pessoa, ele pisoteia num momento de desespero. É muito cruel. E no caso do falso médico, que a gente viu agora, tem um agravante que o Paganella estava dizendo antes, que é como é que o golpista tinha o telefone do familiar para entrar em contato, né? Como é que tinha os dados do paciente, o diagnóstico dele? Fica muito difícil mesmo, né, Cris, não acreditar em alguém que nos telefona com tanta consistência de informação, Léo. É muito complicado. A polícia ainda está investigando se os golpistas tinham funcionários dentro dos planos de saúde que abasteciam os criminosos, se eles tiveram acesso a alguma senha ou se hackearam o sistema. O fato é que a gente vai entrando numa espiral de desconfiança, né? Parece que começa a desconfiar de tudo, Léo. É uma coisa horrorosa, porque o crime parece ter entendido o funcionamento do século XXI, né? O dinheiro hoje não está mais no produto ou na ganância de uma vítima, ele está na emoção. Quem controla a emoção, controla o caixa. Então são falsos gurus, falsos terapeutas, falsos médicos, falsos coaches, falsos pais de santo. Eles vão se multiplicando porque descobriram que o sentimento, a emoção, a dor das pessoas é o que pode gerar algum rendimento para eles, um alto rendimento em muitos casos, porque é muito cruel. Meu Deus. Cruel demais, violento. Revoltante. Valeu, PG. Obrigado. Obrigado, Valeu. Gente.
Olha, hoje é Dia Nacional do Samba, viu? Depois do intervalo a gente vai ter muito samba aqui no JA, né, Cris? É isso, vamos receber as cortes do Carnaval de Porto Alegre aqui no nosso estúdio. Já, já. Ou vamos fazer um mistériozinho? Jornal do Almoço de volta com o nosso estúdio lotado, gente. Dá só uma olhadinha. Hoje é o Dia Nacional do Samba e a gente está recebendo aqui as cortes do Carnaval. A corte tradicional e a corte da diversidade. Aí, essa corte que foi eleita há mais ou menos 20 dias. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Bem-vindos, gente. Tá demais. Rei Momo, vamos fazer a apresentação da turma aí. Rei Momo Jefferson Amorim. Que não é a primeira vez de Rei Momo, né? Não é o primeiro ano, já. né? Não, meu segundo ano aqui nesse sofá com vocês. Apresenta aí a turma toda aí, Rei, então, por favor. Boa tarde. Boa tarde, bem-vindos. A minha rainha maravilhosa, Caroline, minha primeira princesa maravilhosa, Zamila, segunda princesa, Caroline, minha rainha da diversidade maravilhosa, Isis, minha primeira princesa, Victoria, e minha segunda princesa, Jordana. E eu, Jefferson Amorim, né? Muito feliz, cercado por lindas e belas mulheres aí. E com certeza iremos representar muito bem o Carnaval de Porto Alegre. Caroline, qual é a emoção aí de estar sendo a rainha do Carnaval de Porto Alegre? Você se preparou muito para isso? Foi muita preparação, né? Eu tive grandes pessoas ao meu lado. Então, faz 3 anos que nós estávamos nisso, né? Indo atrás, estudando, procurando sempre melhoria. Né? Pela segunda vez consecutiva concorri e hoje estou aqui representando o Carnaval de Porto Alegre. Parabéns, obrigada. Parabéns. E as meninas aí também, muito preparo. O que conta pontos, assim, para ser escolhida como rainha e como princesas? Tem que ter simpatia, tem que ter conhecimento do carnaval, do samba. É muito samba no pé também, imagino. Muito samba no pé. Conhecimento, postura, simpatia. A interação com o público é fundamental para o nosso carnaval evoluir cada vez mais. E viver o carnaval também, né? Para estar na corte do carnaval, tu precisa viver o carnaval o ano inteiro, né? Precisa saber o que precisa ser feito dentro do carnaval. Isis, e aí? Corte da Diversidade, fala um pouquinho pra gente. Desde quando existe? Boa tarde, obrigado pela presença. Isis, não, e todos, né? Rainhas, princesas, enfim. Em primeiro lugar, boa tarde. É muito importante esse espaço. E representar a diversidade é representar cada um de nós, porque somos diversos como pessoas. E a diversidade que é tão presente no carnaval. E passar aqui também já, aproveitando, fazer um convite para todos vocês, que já está acontecendo nossos ensaios, e curtir com nós essa festa, né? E muito feliz também porque é o primeiro ano de uma corte oficial. Oficial, já existia a corte, já existia, mas não pela liga, assim. Não, isso. E agradecer muito também pelo espaço que vocês sempre nos deram e passar para nossa... Tudo bem, boa tarde. Para nós é uma honra agradecer o convite, primeiramente, de estar aqui com vocês, levando o nosso carnaval adiante, mostrando a nossa diversidade, a nossa representatividade e dizer que podem esperar um ano bem cheio, porque a gente está com todo o gás. E as duas cortes trabalhando juntas sempre, o tempo todo. Com certeza, sempre. Posso dar um recadinho? Time, né? Agora, meio-dia, abriu as vendas dos nossos camarotes e frisas, então aproveita e já compre o seu para aproveitar o nosso carnaval. Já vamos falar sobre isso também, né, Léo? A gente vai falar em seguidinho. A gente tinha uma reportagem antes que tiver a tela aí para colocar, André. A gente já pode pular essa parte já, então, que... a gente está falando sobre os ingressos dos carnavais de Porto Alegre. Da arquibancada não precisa comprar, viu, Cris? Não, é de graça. É só chegar. Só chegar, mas tem ali, ó, tá aí na tela, ó, frisa e camarote, tá o site ali, ó, carnapoa.tri.rs, a partir de R$ 165, desfiles acontecendo, então, de 27 e 28 de fevereiro. Vamos chamar a nossa reportagem? Vamos sim, né? Porque nas últimas semanas aí o Seguidor F, né? Ele tá aí com uma série bem legal que a gente tá mostrando aqui, as rodas de samba de Porto Alegre. E no episódio de hoje ele foi conhecer o pessoal que faz a festa no centro e na zona norte da capital. O samba é Brasil. Entre o tamborim e o chimarrão, ele encontra novos caminhos e reafirma sua força popular. Aqui, o samba é fé, é família, é identidade. É a voz do povo, é a batida da rua, é a alegria que resiste. E como dizia o mestre Dorival Caymmi,
Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Com o máximo respeito, celebramos as vozes, os batuques e os sorrisos que fazem Porto Alegre sambar. O samba nasceu no Rio, mas também bate forte aqui no Sul. E pode acreditar, tem gaúcho no samba. Eu estou aqui com o José, mais conhecido como Tim Maia, que é o idealizador desse grande samba que acontece aqui, que é a Confraria Amigos do Mercado. O que é a Confraria Amigos do Mercado? A gente faz uma, não é junção que eu diria, mas reuniu um pessoal que antes tinha o samba do mercado. E aí do samba do mercado, a gente transformou em Amigos do Mercado a Confraria. O gaúcho do samba é um dos melhores. Não devemos nada a ninguém. Vem pro samba! Eu vim até a Zona Norte para conhecer o Quintal do Cooler. Aqui comigo já está o Luiz, mais conhecido como Negrita, que é o responsável por organizar todo esse samba que acontece aqui. Mas o que me chamou a atenção também de vir para cá é que o samba do Cooler tem um diferencial, que é o samba de caboclo. O que é o samba de caboclo? O samba de caboclo, ele é uma mistura do samba com os nossos ancestrais, entendeu? É religião e muito samba. Foi uma ideia que surgiu aqui no Quintal do Cooler, se ligar à questão do terreiro, que tem o samba nasce dentro do terreiro, e fazer um evento aqui que misturasse a questão do pessoal vir se divertir, mas também no meio do samba rolar pontos, cânticos de terreiro, mas em ritmo de samba. E para nós foi uma honra fazer essa parceria com o Quintal do Cooler, porque essa é a energia que o povo negro traz, e dizer também que existe samba aqui no Sul, existe negro fazendo samba aqui no Rio Grande do Sul. Tem gaúcho no samba! Agora, até o carnaval, gente, que são praticamente 3 meses aí pela frente, vocês não param, né? Vão ter que ensaiar muito, visitar todas as escolas de samba, é isso? Isso mesmo, né? Uma rotina bem extensa aí, né? São 25 escolas de sambas, a qual as cortes têm que fazer presente para convidar o pessoal para folia aí. E eu quero aproveitar e fazer um convite, né? Hoje, a partir das 19 horas, tem um encontro alusivo no mercado público referente ao Dia Nacional do Samba. Então, todos vocês de casa sintam-se convidados. E também, né, para participarem do Natal Solidário da Corte, onde nós estamos aí juntando brinquedos usados e também novos para a gente doar ali para as crianças no entorno do Complexo do Porto Seco. Então, vocês podem, tanto no Instagram da Corte da Diversidade, quanto no Instagram da Corte Oficial do Carnaval de Porto Alegre, obterem mais informações. E se tu me dá uma licença, deixa eu mandar um beijinho para Martinha, né? Mãe da minha amiga Juliana Mello, que ela é fã da Corte, tua fã. Então, Martinha, beijo, espero tu e as tuas amigas também hoje lá no samba, no mercado público. Deixa eu saber das gurias aqui, que leitura vocês fazem desse momento do carnaval das escolas de samba de Porto Alegre, hein? Bom, o Carnaval de Porto Alegre tá crescendo a cada ano. Acho que faz uns 3 anos que a gente tem crescendo dentro do Carnaval. Então, eu acho que esse ano, primeira vez com as ligas, né, produzindo o Carnaval, o ESEGAPA e a UESPA. Então, acho que vai ser um Carnaval grande e muito maravilhoso, né, para nós. A meta é cada ano melhorar. E a resistência, né? A palavra que descreve o nosso Carnaval de Porto Alegre. Estamos conseguindo resistir, né? Faz 3 anos, eu acho que o Carnaval está resistindo bastante. Essa tem sido a palavra. Com as meninas, realmente o Carnaval de Porto Alegre é resistência. Eu acredito que muito o Carnaval de Porto Alegre está retomando aquele Carnaval lá dos anos 80, dos anos 90. Isso para mim é grandioso demais, está fazendo parte disso. Gente, agora não queremos mais falar, agora a gente quer vê-las dançar um pouquinho aqui no estúdio. Vamos pro nosso intervalo, então, com as meninas dançando e nosso Rei Momo também. Bora lá, gente! Sobe o som na caixa!
R$45 mil mais juros. Esse é o valor que o ex-deputado estadual Rui Irigaray vai ter que pagar depois de ser condenado por usar servidores comissionados para fins pessoais. Você confere essa e outras notícias do estado agora. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou o ex-deputado estadual e ex-secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Estado, Rui Irigaray, por atos de improbidade administrativa. A decisão prevê, entre as sanções, a suspensão dos direitos políticos por 14 anos. Segundo a decisão, Irigaray utilizou servidores comissionados aqui da Assembleia Legislativa para realizar reformas na casa da sogra e para executar tarefas domésticas e pessoais, como o transporte da esposa e das filhas, limpeza e cuidados com animais. Essa história ganhou destaque no Fantástico em 2021. O ex-deputado disse que vai recorrer, mas, se necessário, vai pagar o valor estipulado. Além disso, afirma que não quer voltar à vida pública. A Polícia Civil aguarda o resultado da perícia para entender a dinâmica do acidente que deixou 11 feridos durante um evento de Natal aqui em Estação, no norte do estado. A queima de fogos de artifício fazia parte do evento de abertura e ocorreu sem a autorização do Corpo de Bombeiros. Imagens do último domingo mostram um acidente que partiu do prédio da prefeitura. Os feridos foram socorridos e encaminhados para um hospital de Getúlio Vargas, cidade vizinha. Eles foram medicados e liberados. A Prefeitura de Estação lamentou o incidente e declarou que se solidariza e fica à disposição da comunidade. Mais de uma semana após o temporal de granizo, os moradores de Erechim, no norte do estado, tentam reconstruir suas casas. A prefeitura segue com a distribuição de materiais para cobrir os telhados. Até a última atualização, foram entregues mais de 32 mil telhas e cerca de 2.600 rolos de lona à população. Cerca de 400 pessoas são atendidas diariamente. Todo esse trabalho conta com a ajuda de voluntários. O número de atingidos pelo temporal passa de 43 mil, com 409 feridos. Aqui no Vale do Taquari, um homem identificado como Martin Egon Hilgemann, de 62 anos, morreu depois de ser atropelado pelo próprio trator. O acidente aconteceu ontem à noite em Teutônia. De acordo com os bombeiros voluntários do município que atenderam a ocorrência, a vítima estaria na carona do trator quando caiu e o veículo passou sobre Martin. Ele foi encaminhado para atendimento no Hospital Ouro Branco de Teutônia, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil investiga o caso. Que tragédia, né? E acidentes como esse aí em Teutônia são muito comuns e uma das principais causas de ferimentos graves e mortes do interior do estado. E nessa época de plantio, nessa época também de colheita, o alerta é para redobrar os cuidados no campo. O agricultor Eloir Menegazzi, de Joia, sobreviveu a um grave acidente no campo. Ao tentar desentupir uma máquina de silagem, foi puxado pelo equipamento e perdeu os 2 braços. Por pouco, não perdeu a vida. Cheguei lá, coloquei as mãos e acabou me pegando a mão e puxando, né? E cortando meus braços. Eu fiquei um meio ano ali, muito deprimido, não tinha vontade nem de sair para fora. Nesta época de colheita e plantio, a pressa, o cansaço e o uso de máquinas antigas tornam os acidentes ainda mais comuns. Por serem, na maioria, em propriedades familiares, os acidentes muitas vezes não são registrados, o que dificulta um levantamento mais exato de ocorrências. Mas conversando com quem trabalha na lida de campo, é raro encontrar alguém que não tenha pelo menos uma história de risco ou perda para contar. A tia da Vanessa, de Tapejara, morreu ao cair de uma plantadeira em movimento. Acredito que estava ali para ajudar a engatar os bags, né? E aí a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Estava no auge da sua vida produtiva e que trabalhava tanto e que defendia tanto esse setor, o agronegócio, o campo. A Emater confirma que são frequentes os acidentes no campo, principalmente neste período. E afirma que a entidade promove ações de conscientização e treinamento para reduzir os riscos. O número reduzido de componentes dessa família, então isso também restringe a capacidade de trabalho, né? O que gera, muitas vezes, esse risco de ter uma lesão, de ter um acidente, né? Para entender melhor os perigos, a nossa equipe convidou um engenheiro mecânico e de segurança do trabalho para mostrar os principais riscos. A maioria das ocorrências envolve tratores.
principalmente os modelos mais antigos que deixam o operador exposto. Caso aqui o trator não tem cabine e pode ser que a pessoa caia, tombe, né? Ou, por exemplo, nesse caso aqui, né, consegue tracionar sozinho, então a pessoa acaba se auto-atropelando, né? O produtor que nos recebeu guarda até hoje as marcas de um acidente com colheitadeira. Esse daqui eu cortei na serra da colheitadeira, foi uma bobeira aí, cortou. Depois desse acidente aí, daí ficou mais ligado, não? É, um pouco mais ligado, mas sempre pode acontecer, né? Outra máquina comum no campo é a plantadeira. Segundo o engenheiro, ficar em cima dela durante o plantio é uma prática ainda frequente e extremamente perigosa. Algumas plantadeiras, não é o caso desta, né? Não tem esse guarda-corpo, né? Então, com isso, a pessoa não tem como se segurar. A maneira mais correta é realmente não estar posicionado em cima da plantadeira enquanto ela está plantando, né? São cuidados básicos que podem evitar acidentes graves e salvar vidas. Isso aí, se tiver uma besteira ali, um descuidozinho, foi 2 braços aí, né? Então, sempre é bom ter cuidado com o maquinário. Nós precisamos ter cautela na hora de trabalhar e zelar pela vida. É isso, como disse o agricultor, às vezes é uma bobeira, né? Um segundo de distração. Não dá. Acontece uma tragédia. Acontece. Cris, vamos voltar lá para o litoral norte. O Juliano Castro agora vai nos falar daquela polêmica lá envolvendo os vendedores ambulantes. Juliano, com você. Pois é, Léo, Cristina, a gente volta ao vivo então aqui da praia de Capão da Canoa, litoral norte, uma das praias mais conhecidas do Rio Grande do Sul. E o que acontece é o seguinte, os ambulantes chamaram a nossa reportagem avisando que um valor de uma taxa que é cobrada todos os anos para que esse trabalho possa acontecer beira-mar, né, vendendo bebida alcoólica, vendendo o tradicional milho, né, o queijo, vai subir bastante esse ano. Bom, a gente vai conversar com eles aqui, Gabriel vai mostrar para a gente quanta gente está por aqui, muitos dos que fazem esse trabalho sempre por aqui. Carla, de fato esse valor vai aumentar para quanto? Em torno de até 12 mil reais. E quanto era antes? Era 1.700, em torno de 1.700 a 1.800, dependendo do tempo para pagar. Tamires, quem é impactado por essa medida que vocês nos disseram que passou a vigorar nesse ano? Todos os ambulantes são impactados, né? E a gente teve uma grande união também para este ano, que juntamos todos aqui da Beira-Mar e temos essa impactação muito grande para todos que estão aqui, né? De todos os segmentos, roupa, bebida, milho. Então, todos os ambulantes que estão aqui são impactados, sim. Bom, a gente está aqui também com a Prefeitura de Capão da Canoa, secretário João Ziani, diretor de Desenvolvimento Econômico, também o Ledorino Brogni, secretário de Turismo. Ledorino, de fato, vai aumentar esse preço para esses ambulantes? Ocorre que desde 2013 não havia uma reavaliação. Essa reavaliação foi feita e deu um valor altíssimo, no meu entendimento. E aí nós conseguimos diminuir para 50% do valor que foi atribuído. Tá? Então já tem um novo decreto que fala em 50% daqueles valores. Tá? Alguns falam que passa de 1.700 para 9.000 e que esse valor não é revisto. Isso pode acontecer? Não, esses 9.000 aí estão falando sem saber o quê. Não é verdade. Não é verdade. Nós escutamos vocês, agora vocês vão escutar nós. Né? Não é verdade. O que tem é 40 PTMs é o máximo. 40 vezes 7 dá 2.000... Não, 4 vezes 7 são 28, dá 2.800, com mais 4, que é 172, né, dá 6.700, 8.000 reais, digamos assim, que é os mais altos. E para quem que seriam esses mais altos? Acho que o meu diretor de desenvolvimento... para quem que seria esses 8.000, então? 8.000 é para bebida alcoólica. E esse valor vai ser mantido? Esse vai ser mantido. Nós tínhamos uma tabela, até a semana passada, nós tínhamos uma tabela onde algumas coisas chegavam até 11.000. Aí o que a gente fez? A gente trabalhou com a equipe junto com o prefeito, o nosso secretário de administração, o secretário Ledorino, e a gente reveu toda a tabela. Nós hoje estamos trabalhando com um limite praticamente até 20 PTM, que é a grande maioria dos carrinhos, com exceção do carrinho de bebida alcoólica, que permanece às 40 PTM, e nós não vamos abrir mão desse detalhe.
Muito bem. A gente quer saber, Tamir, se esse valor, se continuar nesse preço, vai repercutir no consumidor final, se vai aumentar o preço para quem vem para a praia. Com toda certeza, né? Vai mudar totalmente o valor. Até porque hoje nós não precisaríamos estar aqui, porque a gente tentou uma reunião junto com o presidente dos quiosques de Capão da Canoa, dentro da prefeitura, e eles não quiseram nos receber. Eles nos negaram esse direito de estar lá dentro e eu tenho provas. E assim, ó, os valores estão aqui nas tabelas atualizadas, tá? Que a gente tem somado. Então, assim, ó, pagando o alvará de bebida, dá em torno de 8.800, tá? E a gente tem uma pessoa que pagou. Então a gente tem provas que é verdade, que chega a quase 9 mil um alvará. E ele falou que vai continuar, né, nesse valor. Muito bem. Léo, Cristina, você vê aí. É um impasse, né? De um lado, do outro, a gente vai continuar acompanhando para ver como é que vai ser também a situação dos ambulantes e como é que fica o cenário com a prefeitura também. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Juliano. Vamos seguir acompanhando, sim. A gente está vendo que o pessoal aí está bastante descontente, né? Mas a prefeitura já está dando aí como definitivo, então vamos ver como é que fica. O Saúde em Dia de hoje traz uma notícia que vai trazer um alívio para quem tem bebê em casa. É uma vacina nova disponível de graça no SUS para prevenir umas doenças respiratórias que mais levam bebês para o hospital. A gente está falando da bronquiolite. O vírus ataca crianças pequenas e não tem tratamento específico. Jefferson Ajeitos, muito boa tarde para você. Quero que você explique direitinho aí quem é que pode tomar essa vacina, quem é que tem direito a tomar essa vacina e onde. Oi, Cristina. Boa tarde a você que nos acompanha. Gestantes a partir da 28ª semana de gestação vão poder tomar a vacina. Por quê? Vacinas protegem a família toda, né? E o que as mães mais querem é poder andar tranquilamente com os filhos, com saúde pelas ruas. O Ministério da Saúde comprou a vacina, está enviando, deve chegar ao Rio Grande do Sul amanhã o primeiro lote com 32 mil doses e a partir daí a Secretaria Estadual da Saúde vai começar a distribuição para as regiões e possivelmente semana que vem deve estar com os municípios. Quem conta para a gente é a Eliese, que é da Secretaria Estadual da Saúde. Boa tarde. Semana que vem, então, e o que se pretende proteger com essa vacina? Boa tarde. Boa tarde. O estado do Rio Grande do Sul está recebendo as doses de vacina, né, de uma primeira remessa no dia de amanhã. Então, a partir de amanhã, começamos a distribuição, então, para as coordenadorias regionais de saúde e dessas vão para os municípios. Então, semana que vem, possivelmente, já estará nos municípios, né? É importante que a gestante procure a Secretaria Municipal de Saúde para ver se a vacina já está disponível, né, no posto de saúde. Todos os municípios irão receber a vacina. Acompanha comigo na tela do JA a quantidade de internações só por bronquiolite. Ano passado foram 8.200 em todo o Rio Grande do Sul. Esse ano são quase 7 mil e o ano ainda nem acabou. Conta pra gente essa vacina, então, para gestante até a 28ª semana. E aí, é uma por gestação ou toma uma vez na vida? Como vai funcionar? A vacina ela é indicada, então, a partir da 28ª semana de gestação. E ela é indicada uma dose a cada gestação, tá? Então ela é dose única, mas ela é realizada a cada gestação. E não tem um limite da idade da gestante, né? Da idade da mãe. Então basta estar gestante, já ter completado, né? Pelo menos 28 semanas de gestação, para poder então ter o direito a receber essa vacina. Eliese, muito obrigado pelas informações, bom trabalho à sua equipe. Então a vacina deve chegar amanhã ao Rio Grande do Sul e possivelmente semana que vem aí na cidade onde você mora. Cristina, Léo. Muito obrigada pelas informações. Vamos ficar aí esperando que isso aí logo possa estar mais, né, com mais disponibilidade para os bebês também. Gente, antes de encerrar, a gente quer dar aqui um recadinho, ó. É por esse QR Code que está aí na sua tela que você pode participar da nova temporada da Batalha do Conhecimento. A gente já tem um finalista selecionado, né? Lembrando que as rimas são sobre o meio ambiente. E o segundo tema escolhido, Léo, é poluição. É isso. Então, para participar, é só enviar o teu vídeo por esse QR Code. Você entra lá, faz o cadastro rapidinho e no sábado, dia 6, a gente mostra aqui no JA o segundo selecionado. É isso, Cris. Valeu. Obrigado a todos, viu? Até amanhã. Até amanhã. Uma ótima tarde a todos. RDS Notícias, 7 horas e 2 minutos.